Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar. Nós estamos hoje no primeiro domingo depois da Epifania, festa da Sagrada Família. Teremos missa cantada às 10, missa rezada às 19. Amanhã, segunda-feira, dia 13, festa importante, o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, na oitava da Epifania. Missa rezada às 6h30 e também às 19h30. De terça a sexta-feira, missa nos horários habituais, 6h30 e 19h30, como na segunda. Terça-feira, dia 14, festa de Santo Hilário, bispo, confessor e doutor da Igreja, memória de São Félix, presbítero e mártir. Quarta-feira, dia 15, São Paulo Eremita, confessor, memória de São Mauro, abade. Quinta-feira, dia 16, festa de São Marcelo, primeiro Papa e mártir. Sexta-feira, dia 17, Santo Antão, abade. Próximo sábado, dia 18 de janeiro, Nossa Senhora no sábado, uma pequena alteração no horário da missa nesse próximo sábado, em virtude do passeio com os jovens homens. Então a missa será às 6h15 da manhã, a única missa pública no próximo sábado. Próximo domingo, dia 19, segundo domingo depois da Epifania, missa nos horários habituais, 8 horas missa rezada, 10 horas missa cantada e 19 horas missa rezada. Pedimos ainda orações pela Escola São Francisco de Sales, que terá seu início nesse mês de janeiro, na festa de São Francisco de Sales, no dia 29 de janeiro. Então peço que continuem rezando diariamente uma Ave Maria, com a jaculatória auxílio dos cristãos, rogai por nós. Peço que rezem também, na medida do possível, diariamente a oração a São Francisco de Sales, distribuída em um santinho em algumas missas dominicais. Deus lhes pague e nos dê a graça de fazer algo para a sua maior glória. Temos dado com frequência avisos sobre a falsa solução no conservadorismo que surge no Brasil e em outras partes do mundo, porque as suas bases não estão fundadas nem na lei natural, nem na revelação divina. O conservadorismo é liberal, como já demonstramos aqui algumas vezes, e o liberalismo sendo uma das heresias mais tremendas. Alguém poderia dizer como criticar a esses que estão fazendo uma revolução cultural ou política conservadora. Mas é isso que nós criticamos justamente, precisamente, uma revolução conservadora fundada em falsos princípios, apresentando uma falsa solução ao socialismo, ao esquerdismo. Mas o conservadorismo é menos pior que o esquerdismo, dirão. Será? Os princípios, no fundo, são os mesmos. São os princípios do liberalismo, o liberalismo na economia que conduz ao materialismo, que resulta no socialismo, o liberalismo na moral que conduz pouco a pouco a uma ideologia do gênero, por exemplo, o liberalismo na política que leva pouco a pouco a regimes totalitários. O liberalismo, de fundo, o conservadorismo liberal é que leva, por exemplo, a um filme blasfemo como esse apresentado pela Netflix. O conservador pode reclamar, mas é o seu liberalismo de fundo que leva a isso. Ou ainda, como criticar uma produção original em filosofia, em psicologia. Sim, criticamos precisamente essa originalidade total em filosofia ou psicologia, afastando-se da filosofia realista de Aristóteles e de São Tomás. Às vezes alguém diz, eles criticam aqueles que estão do lado deles. Não, nós não estamos do mesmo lado. O católico e o conservador não têm os mesmos princípios e é preciso entender isso. E ser honesto consigo mesmo sem tentar conciliar duas coisas inconciliáveis. Ensinar desde a sua mais tenridade a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Caros católicos, aproveitaremos a festa da Sagrada Família, também esses próximos domingos, depois da Epifania, para tratar de alguns temas que pertencem à família, em particular à educação dos filhos. Quando tratamos desse tema, especificamente, às vezes há pais que ficam um pouco angustiados com tamanha responsabilidade na educação dos filhos.
Não é esse o objetivo. Conhecer aquilo que é o nosso dever, a nossa parte, deve nos trazer tranquilidade, porque assim poderemos nos esforçar com a ajuda de Deus e cumprir bem o nosso papel. O objetivo, então, é esse: conhecer aquilo que devemos fazer para procurar executar com fortaleza, mas com toda a tranquilidade, auxiliados pela graça divina. A religião católica, com tudo o que comporta, não é um peso, não é um fardo, é um bem, e por isso devemos praticá-la com toda a sua suavidade e alegria. A questão da educação, caros católicos, é fundamental, sobretudo nesses dias em que a sociedade como um todo se opõe de maneira cada vez mais hostil à lei natural e à lei divina. Da educação que a pessoa recebe na sua mais tenra infância depende o seu futuro, não somente neste mundo, mas também no próximo. De regra, tal a criança, tal o adolescente, tal o adulto. É a partir da educação que a consciência, a personalidade da pessoa são formadas, seja para o bem, seja para o mal. Assim, saber qual é o fim da educação e quais os meios para bem educar os filhos é indispensável para todo casal e todo educador católico. Quando falamos de educação, é preciso ter um conhecimento claro do homem e de seu estado atual. O homem é composto de corpo e de alma. A educação deve prover, então, aos dois. O homem está maculado, ferido pelo pecado original e sofre suas consequências. Isto é, ele tem uma inclinação desordenada nas suas faculdades. A inteligência tem certa inclinação para o erro, a vontade tem certa inclinação para o mal e as paixões têm certa inclinação para o bem sensível desordenado. É preciso levar em conta essa desordem nas faculdades do homem para poder educá-lo e empregar os meios adequados. Além disso, como sabemos, o homem foi elevado por Deus à vida sobrenatural, de maneira que o fim último do homem é sobrenatural e só pode ser alcançado pela prática da verdadeira religião. A educação tem como objetivo, então, levar o homem ao seu desenvolvimento perfeito. A perfeição de cada coisa, caros católicos, consiste em atingir a finalidade para a qual foi criada. O homem foi criado para Deus e seu fim último é, portanto, Deus. A educação, então, não deve ser naturalista, mas deve considerar não só a natureza do homem, mas a revelação divina pela qual o homem é chamado à vida sobrenatural. Uma educação baseada meramente na natureza privaria o homem daquilo para o que ele foi feito, a visão beatífica no céu, e seria extremamente danosa e prejudicial, não somente para o indivíduo, mas para a sociedade. O dever e o direito de educar as crianças e os jovens dizem respeito aos pais em primeiro lugar. Por lei natural, este dever e este direito são dos pais. A educação das crianças está contida na primeira finalidade do casamento. Esta primeira finalidade visa não somente a procriação, mas também a educação da prole. Não basta gerar o filho, mas é preciso ajudá-lo a desenvolver-se da melhor maneira possível. Não basta dar a vida, é preciso dar aos filhos uma vida feliz. E a vida feliz é a vida virtuosa. Para tanto, é necessário, segundo a natureza humana, e salvo situações específicas, que estejam presentes o pai e a mãe, não somente para o sustento material, mas também para a educação espiritual dos filhos. O que vai contra, evidentemente, o divórcio, que perturba a educação dos filhos e, consequentemente, toda a sociedade. Nem precisamos falar de como uniões de pessoas do mesmo sexo são extremamente prejudiciais para a criança e toda a sociedade. Os pais têm, então, pela lei natural, o dever e o direito
ambos invioláveis, de educar os filhos. Não se trata de um direito civil dado pelo Estado e que pode ser retirado a qualquer momento. Não, a família existe antes do Estado. O Estado tem, então, uma grave obrigação moral de permitir que os pais eduquem seus filhos. Por outro lado, os pais podem delegar para o Estado a educação dos filhos e podem retratar tal delegação a qualquer momento. O Estado tem direito de interferir nesse direito natural dos pais de educar os filhos somente em uma circunstância: quando os pais estão instruindo os filhos a violar a lei natural de maneira que decorra dano para o bem comum, ou negligenciando gravemente a educação dos filhos. Para interferir, o Estado tem que agir segundo a lei natural e a lei divina. Se o Estado quer forçar o aprendizado da educação sexual, por exemplo, não tem direito algum, pois assim ele não está garantindo o bem comum, mas indo contra ele, violando a lei natural. O ideal seria que a família, a igreja e o Estado cooperassem na educação católica de uma criança e de um jovem, evitando assim a mudança de ambientes, o que é extremamente prejudicial para a educação. Atualmente, isso é, infelizmente, quase impossível. A educação, então, é um dever grave dos pais, pois da educação das crianças depende o futuro delas. Os filhos são como um depósito dado por Deus aos pais e do qual eles deverão prestar contas. A Sagrada Escritura nos diz: aquele que educa seu filho, quando morrer, não ficará aflito e se salvará pela educação deles. O fim da educação, caros católicos, é a virtude nesta terra, quer dizer, a santidade, e a glória eterna na outra vida. Ora, a virtude consiste numa disposição muito bem enraizada para agir bem, fazendo o que é bom por um bom motivo e nas circunstâncias devidas. Todavia, essa disposição bem enraizada para agir bem, que é a virtude, adquire-se pela repetição dos atos. Assim, quanto mais cedo aprendemos a agir bem, mais facilidade teremos para agir bem posteriormente e mais alegria teremos em agir bem. Isto quer dizer que a educação deve começar o mais cedo possível, mesmo quando a criança ainda não entende perfeitamente as coisas. Por isso, levamos a criança à missa desde cedo, ensinamos a criança a rezar, a se manter bem vestida, a respeitar as coisas sagradas. Em suma, ensinamos a criança a evitar o mal e a praticar o bem. Aquilo que a criança aprender na sua infância e adolescência, dificilmente deixará de praticar na idade adulta. Diz a Sagrada Escritura que mesmo quando a criança envelhecer, não se afastará do seu caminho. Além disso, como no início, o homem é como uma tábua rasa, aprender o bem é muito mais fácil, pois a criança ou o jovem não tem disposições ruins, além daquelas disposições que são consequências do pecado original. Por outro lado, a pessoa deixar o mal ao qual já se habituou é uma tarefa muito difícil. É imperioso, dessa forma, acostumar as crianças desde cedo a praticar o bem e a evitar o mal. A Sagrada Escritura diz: ensinar desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Agora, como começar a educação de alguém que não atingiu ainda a idade da razão? Aristóteles e depois São Tomás dizem que a virtude nada mais é do que alegrar-se com aquilo que é bom e entristecer-se com aquilo que é mal. Dessa maneira, a melhor forma de educar uma criança é fazer que ela se alegre com o bem que ela faz e que ela se entristeça com o mal que faz. É preciso, então, recompensar as boas ações e punir as más, mesmo que ela ainda não tenha plena consciência de uma ou de outra. Ela passará a gostar de fazer o bem e odiará fazer o mal. Ela vai aprender com isso que nossas ações têm uma consequência, merecendo um prêmio ou um castigo nessa terra, mas também depois da morte.
Mas como educar os filhos? São Paulo nos diz: pais, não exaspereis os vossos filhos, mas educai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Isto quer dizer que é preciso instruir os filhos segundo a doutrina e discipliná-los, corrigi-los quando agem mal. Quanto à instrução, o primeiro dever dos pais é conformar a conduta do filho à lei de Deus, quer dizer, conformá-la à lei natural e à revelação divina. E os pais devem fazer isso não somente com as palavras, mas também com o exemplo. Primeiramente pelas palavras. Os bons pais reunirão com frequência os filhos em torno de si e ensinarão desde bem cedo o temor a Deus, o amor da verdade e do bem. Assim, o primeiro dever dos pais é instruir os filhos quanto à fé, em particular sobre 4 pontos fundamentais: que há um Deus criador de todas as coisas e todo-poderoso, que este Deus é remunerador, premiando os bons, punindo os maus, que há um só Deus em 3 pessoas, que Deus se encarnou no seio de Maria e que Ele sofreu e morreu para nos salvar. Os pais devem também ensinar para os filhos o fim que devem buscar nesta vida: conhecer, amar e servir a Deus. É preciso então que os pais tenham o mínimo de conhecimento dessas coisas a fim de transmitir aos filhos. Se eles ignoram tais coisas, o que é grave, devem pelo menos enviá-los a alguém que ensine a fé às crianças. É de se lamentar muito que algumas crianças cheguem à juventude sem conhecer praticamente nada da religião, como, por exemplo, o que significa um pecado mortal, o inferno, o céu, a eternidade. É de se lamentar também que eles não conheçam, às vezes, as orações mais básicas que todo cristão deve saber, sob pena de pecado grave, como diz Santo Afonso. Os pais devem ensinar a criança a rezar a oração da manhã, a oração da noite, devem ensinar a criança a pedir perdão pelas suas faltas, a agradecer pelos dons de Deus, a oferecer tudo a Deus. Os pais devem ensinar a devoção a Maria Santíssima, em particular, um apreço enorme pelo terço. Devem favorecer o amor ao Santíssimo Sacramento, visitando-o regularmente. A família deve rezar junta. Os pais devem ler bons livros para seus filhos e dar bons livros para que eles leiam. A história da salvação, história de santos, por exemplo. No momento em que os filhos atingirem a idade da razão, em torno de 7 anos, é preciso providenciar para que recebam os sacramentos da confissão e da comunhão, e providenciar para que recebam esses sacramentos regularmente. Com esses bons hábitos bem penetrados na alma, os filhos perseverarão até o fim. Deus não há de abandoná-los. Os pais devem ensinar os filhos as verdadeiras máximas da vida e não as máximas do mundo. Assim, longe dos pais católicos dizer ao filho: é essencial ser estimado pelos outros, Deus é misericordioso, no final perdoará os seus pecados. Os bons pais têm outra linguagem. Como Santa Branca, mãe de São Luís, eles dizem: meu filho, eu prefiro te ver morto no meu braço que em estado de pecado. Ou dizem: o que vale ganhar o mundo inteiro se nós perdemos a nossa alma? Ou ainda, tudo se perde, mas não percamos Deus. Finalmente, aquela máxima de São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. Uma dessas máximas, bem impressas no espírito de uma criança, bastará, como nos diz Santo Afonso, para que a criança se mantenha toda a sua vida em estado de graça. Os pais devem conversar com os filhos sobre os fatos do cotidiano, da vida familiar, do trabalho, tirando discretamente lições, mostrando como agir. Devem conversar com os filhos sobre as coisas da vida, sobre as coisas de nossa sociedade, explicar o porquê de tais coisas serem boas ou ruins, instruir a inteligência, fortalecer a vontade. Os pais, além de ensinar os filhos, devem governar os filhos, de forma a evitar as ocasiões de agir mal, as ocasiões de pecado. É preciso evitar, em particular, a ociosidade dos filhos, ocupando bem o tempo deles. A ociosidade é ocasião farta para o pecado.
Davi cometeu adultério e homicídio porque no momento de ociosidade levantou os olhos para uma mulher casada. É preciso impedir os filhos de ir a lugares suspeitos, de andar em má companhia. A má companhia é o flagelo da juventude, nos diz Dom Bosco. Os pais devem saber aonde vai o filho, quando ele sai de casa, o que ele vai fazer, com quem ele vai. Os pais devem ter cuidado com os empregados, devem mesmo demiti-los se tem um comportamento ruim. É preciso impedir os jogos de azar, que levam à perda da fortuna e da alma, as danças e bailes, espetáculos escandalosos, bem como as músicas ruins, não só por causa das letras, mas às vezes da própria melodia ou do próprio ritmo que despertam as paixões desenfreadas. Evitar os filmes impróprios, infelizmente, quase todos atuais, muitos dos antigos, bem como os vídeos ruins de internet ou outros meios. Vigiar as leituras dos filhos, a fim de que não leiam o que vai contra a moral e contra a fé. Ter cuidado com os livros de romances que tendem a tirar a juventude da realidade e a leva por um caminho ruim. Todos os autores espirituais chamam a atenção para a inconveniência desses romances em sua maioria. E mesmo historinhas de ficção e desenhos para crianças são em grande parte prejudiciais pelo conteúdo, que via de regra é péssimo, mas também pelo fato de o excesso acostumar a criança a viver fora da realidade, não gostar da realidade, além de favorecer a preguiça, a agitação da imaginação, a passividade, a falta de raciocínio. E claro, trata-se de ir dando uma boa liberdade na medida em que a criança e o jovem vai amadurecendo, vai adquirindo virtudes. A educação é uma educação para a boa liberdade. Hoje é preciso tomar cuidado, sobretudo, com a televisão, e quando falo televisão é incluindo também outros meios de acesso a vídeos, e também com a internet. A televisão invade de tal maneira a casa das famílias que ela tende a destruir os lares e vai aos poucos incutindo uma forma de pensar e uma moral não só anticatólicas, mas também antinaturais. A televisão aos poucos substitui o que de bom existe no intelecto da pessoa por esses valores anticatólicos e antinaturais, sobretudo mexendo com as paixões, com a imaginação. Onde a televisão entra atualmente, ela destrói praticamente tudo. A internet é o celeiro do melhor e do pior. Assim, os pais precisam regular e conhecer o que acessam seus filhos, a fim de que eles se edifiquem naturalmente e sobrenaturalmente. Só devem acessar mesmo coisas boas quando já tiverem certa idade. Jamais deixar uma criança ou um jovem ainda não formado sozinho, entregue à internet. Isso é uma catástrofe. Essas coisas como filmes, cinema, rádio, televisão, internet, são em si indiferentes. Elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Atualmente, porém, são usadas em grande medida para destruir não só a realidade sobrenatural, mas também os princípios mais básicos da realidade natural e fazem as pessoas viver fora da realidade. É preciso, então, bastante cuidado. O Papa Pio XI escreveu assim na sua encíclica Divini Lius Magistri sobre a educação da juventude. Isso em 1929, há quase 100 anos. Imaginemos, então, o que ele diria hoje. Diz o Papa: na verdade, nos nossos tempos, torna-se necessária uma vigilância tanto mais extensa e cuidadosa, quanto mais tem aumentado as ocasiões de naufrágio moral e religioso para a juventude inexperiente, especialmente nos livros ímpios e licenciosos, muitos dos quais diabolicamente espalhados a preço ridículo e desprezível, nos espetáculos do cinema e agora também nas audições de rádio, que multiplicam e facilitam toda espécie de leituras, como o cinema, toda sorte de espetáculos. Estes potentíssimos meios de vulgarização, que podem ser, se bem dirigidos, pelos sãos princípios de uma grande utilidade para a instrução e educação,
aparecem, infelizmente, a maior parte das vezes, como incentivos das más paixões e da avidez do lucro. Quantas depravações juvenis, por causa dos espetáculos modernos e das leituras infames, não têm hoje que chorar os pais e os educadores. E acrescentemos, por causa da televisão, da internet mal utilizadas. Hoje as coisas estão de fato bem piores. Vale mais cansar-se um pouco agora cuidando do filho do que sofrer enormemente depois por tê-lo deixado à mercê de distrações indevidas. Os pais devem também vigiar pelos objetos que estão em seu lar. Os quadros e as esculturas licenciosas que geram pensamentos ruins devem desaparecer, ou, por exemplo, o DVD de um filme inconveniente, ou uma revista, às vezes mesmo de notícias, mas que tem coisas ruins. Dessa forma, não basta ensinar o bem, mas é preciso vigiar, a fim de que se evite também o mal. Não se trata de segregar crianças e jovens, de criar uma bolha, mas não podemos entregá-los ao pecado. É preciso vigiar, é preciso ir preparando-os para lidar com o mundo, para resistir ao mundo e mudar o mundo. Além disso, o que se vê no dia a dia de nossa sociedade já basta para que a criança ou o jovem conheça os males do mundo e aprenda a lidar com eles. Some-se a isso os ensinamentos pelas palavras, some-se aos ensinamentos pelas palavras, os ensinamentos pelos exemplos. Os filhos têm grande tendência a ver nos pais o modelo e, portanto, a imitar os pais. O homem acredita mais naquilo que vê do que naquilo que ouve. Assim, se os pais fazem o mal, como podem esperar que os filhos façam o bem? Aos pais que dão mau exemplo, São Tomás os chama de assassinos dos filhos, não do corpo, mas da alma. Frequente os sacramentos, vá aos sermões, reze o terço todo dia, seja modesto no falar e no vestir, não fale maledicências do próximo, fuja das disputas, das brigas, sobretudo no matrimônio, abandone a vida mundana, guarde a devida hierarquia no matrimônio, e os filhos frequentarão os sacramentos, irão aos sermões, recitarão o terço, fugirão das garras do mundo, serão obedientes, modestos e assim por diante. Eles imitarão a conduta dos pais. Isso tem que ser feito desde que são crianças, evidentemente. É preciso endireitá-los desde a infância, nos diz a Sagrada Escritura. Depois dos maus hábitos, fica extremamente difícil convertê-los pelas palavras e mesmo pelo exemplo. Os pais devem, desde o momento do casamento, rezar pelos filhos, oferecer sofrimentos e penitências pela santificação dos filhos, suportando os defeitos das crianças, oferecendo as noites em claro para cuidar dos filhos, etc. Querer o bem do filho não é realizar todas as suas vontades ou dar abundantes brinquedos, por exemplo. Aliás, a abundância de brinquedos acostuma a criança a buscar sempre a novidade e ser superficial, e depois ela não conseguirá controlar seus desejos. Querer o bem é permitir e ensinar a criança a fazer a vontade de Deus. Para tanto, é preciso também corrigir o filho, sempre que ele ande pelo mau caminho. A Sagrada Escritura diz: quem poupa a vara odeia seu filho, quem o ama castiga-o na hora precisa. A correção, que é aparentemente o mal, visa um bem infinitamente superior, a virtude, a santidade. Se os pais amam o filho, devem repreendê-lo e castigá-lo quando comete uma falta. Mas, claro, devem castigá-lo de maneira proporcional. Podem mesmo punir fisicamente, mas só durante a infância e de forma moderada, porque eles agem enquanto pais e não enquanto mestres de escravos. O castigo, enquanto se está irado, deve ser evitado para não passar além do que é justo e para que o filho não desconsidere a correção, pensando que se trata de um exagero devido à ira. Isso nos diz também Santo Afonso, a quem seguimos em grande parte nesse sermão. Os pais devem proteger os filhos, evitando todo tipo de pecado,
eles mesmos, os pais, e sobretudo evitando os pecados relativos ao uso do matrimônio, como a contracepção, por exemplo, para que o demônio não seja atraído para o lar. Devem também usar os sacramentais para proteger a família, água benta, objetos abençoados, abençoando a casa. Eis aqui então alguns deveres e direitos para que os pais eduquem bem os seus filhos. Claro, os filhos terão sempre o livre-arbítrio e poderão escolher o mau caminho, mesmo tendo recebido uma boa educação. Mas isso é relativamente raro. E é preciso ter paciência, jamais desistir, mesmo quando o resultado parece não ser o desejado ou quando tudo parece estar se perdendo, por exemplo, durante algumas fases da juventude. Perseverem, façam bem a parte que cabe a vocês e confiem em Deus. O fruto virá em tempo oportuno, pode ser até depois da morte dos pais, mas o fruto virá. Aquele que tiver educado bem os filhos neste mundo será dignamente recompensado. Os pais se assemelham a Deus, que por sua revelação vai nos ensinando o que há de mais importante na nossa vida e nos conduz pela mão, a fim de que possamos adorá-lo eternamente. Que os pais tenham em mente esse preceito de Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.